Arana versus René. O Arana chegou no Fluminense com o status de quem vai ser titular. Já o René, pelo menos até o Fla-Flu, é que é o dono da posição. Essa disputa promete ser bem acirrada. Quem olha de fora acha que ele é simples. Mas se a gente for a fundo, analisando ponto a ponto, a gente percebe que a coisa não é tão tranquila quanto parece. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. E olha, antes da gente começar, vou te pedir uma coisa bem tranquila, bem fácil, que você já até deve estar imaginando o que seja. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Como eu falei mais cedo, parece que essa disputa é bem tranquila de ser feita, mas não é não, cara. Para e pensa comigo. O René, no ano passado, era um jogador muito contestado pela torcida do Fluminense e eu me coloco nesse time, tá bom? Mas acontece o seguinte, o cara meio que entrou numa fogueira, porque, teoricamente, quem seria o titular seria o Fuentes. Lembra disso, né? Que ele terminou o ano de 2024 em alta, substituindo o Marcelo, e todo mundo falou: ó, esse cara aí que vai segurar o Rojão. E não foi bem isso que aconteceu. O René chegou ali quietinho, substituindo o Diego Barbosa, e chegou ali de mansinho e tomou conta da posição e agradou sim o técnico Zubeldia. Porém, agora em 2026, chegou o Arana, com status de jogador que passou por seleção brasileira, tem uma moral enorme em Minas Gerais e vem assim para ser o titular da lateral esquerda. Mas, cara, é uma coisa complicada, tá? Como eu já falei aqui, eu não sou fãzaço do René, nem de perto. Mas vamos lá, o que acontece? A galera que defende a presença do René diz o seguinte: o René é bom porque ele é um cara muito mais defensivo, ele oferece mais tranquilidade aos zagueiros, a cobertura dos próprios que quando sai ele tá ali para cobrir. Mas não é exatamente isso que é o ponto forte do René. O René é um cara que tem uma reposição posicional muito rápida, isso é fato, tá? Ele avança, mas ele não é o cara que chega na linha de fundo toda hora. Ele é o cara que avança, passa do meio campo e cobre para fechar o meio e dá ali o suporte no meio. Ele não é o cara que vai no fundo. Isso é um ponto que a gente tem que destacar. Por isso eu acho que ele fica até com a imagem de que é um jogador que é mais defensivo, tá? Ele é um cara mais forte, mais robusto, enfim, então passa essa impressão. Mas com toda sinceridade, para mim ele é um lateral nota 6. Tem uma grande falha no passe. E isso é um problema que me irrita profundamente no René. Vários contra-ataques do Fluminense deixaram de acontecer porque a bola passava por ele na hora de fazer o passe decisivo, ou para o Ganso, ou para o Acosta, ou para o próprio Serna, ele errava o passe. E acabava acontecendo o quê? Gerando contra-ataques. Aliás, a gente sabe muito bem disso, porque quando ele jogava no Inter, nós nos beneficiamos de uma falha nesse sentido. E deu no que deu, a classificação do Inter foi por água abaixo, graças a ele e ao nosso amado Ener Valencia. Mas falando de Fluminense, ele é um cara que compõe muito bem esse meio de campo, tá? Mas ele também cobra algumas ações do time em função dele. E o que eu tô falando? O Kevin Serna, por exemplo, que é o ponta que em 2025 atuou pelo lado esquerdo, tendo na maioria das vezes o René ali na lateral do lado dele, precisava voltar com muita constância para recompor exatamente ali. E aí é obviamente que o René vai ficar com fama de um jogador que é mais defensivo, porque ele tem uma dupla do lado dele ali, e isso exige muito fôlego do Kevin Serna. Vale lembrar que o Serna terminou a temporada exausto, acabado fisicamente. Ele voltou muito bem, voltou mais tranquilo agora. A gente percebe uma diferença, inclusive, física do Serna, mas ele terminou acabado. Ele é um cara que tem velocidade, ele é um cara que consegue fazer esse papel até muito bem. Eu até acho que é até uma das características mais marcantes do Serna, é essa capacidade que ele tem de voltar e fazer esse apoio para o lateral. Então o René se beneficiou demais da presença do Serna no time. Isso a gente não pode discutir, é fato. Fatos a gente não tem que trocar ideia. Agora, ele não é um lateral que chega na frente com muita eficácia. Ele é um cara que chega na frente, passa do meio de campo, ele tende sempre a chegar pro meio e abre pro ponta que estaria atuando do lado dele. Então, é uma característica específica. Bora olhar o lado do Arana agora nesse momento?
O Arana, em 2 jogos, já mostrou que é um cara completamente diferente do René. Eu acho que não tem nem comparação. A gente olhar os dois e falar, são jogadores da mesma posição. Atuam na mesma posição, mas com características totalmente diferentes. Já começando pelo porte físico. Como eu falei, o René é um cara mais forte, é um cara mais encorpado, que oferece mais segurança, inclusive, para os zagueiros que estão jogando do lado dele. O Arana é mais franzino, mais leve, porém muito, mas muito mais veloz, e a técnica do Arana nem se compara à do René. É um cara que pega a bola e sabe o que está fazendo. Não é o Marcelo, óbvio, mas é um cara que tem uma habilidade muito superior, é um cara que sabe o que faz com a bola no pé, rápido e que, diferente do René, é muito mais vertical. É um cara que busca a linha de fundo. E aí eu te pergunto, será que é por isso, talvez, que o Zubeldia já esteja traçando uma estratégia para botar o Serna para ser o reserva do Canóbio? Ou quem sabe o nosso 9, enquanto nós não temos o 9? Eu acho que vale a pena de ter essa análise. Por que eu também falo isso? Porque a tendência é que tenhamos Savarino jogando como nosso meia. A Costa e Savarino jogando junto, a gente não pode esperar do Savarino uma característica exatamente igual à do Kevin Serna. O Savarino é um meia que cria oportunidades, que arma a jogada, mas não necessariamente é um ponta e que volta. Então, com o Arana ali, talvez a gente ganhe bastante intensidade na lateral esquerda, chegando até a linha de fundo. Mas, em compensação, como é que fica a nossa defesa? Vale lembrar que a gente não tem o Thiago Silva mais esse ano. Então, o que aparentemente seria uma escolha simples e fácil, talvez não seja. Não por um acaso, o René terminou a temporada de 2025 como titular, e quando o time titular voltou, ele foi o titular. Até por uma questão de justiça, digamos assim. No Fla-Flu, a tendência é que o Arana comece jogando. E eu acho válido o Zubeldia fazer essa experiência, porque até o momento o Arana no Fluminense ainda não teve a oportunidade de jogar contra um time, vamos dizer assim, de peso, de força, onde a gente vai entender como é que ele vai funcionar, tanto defensivamente como opção na frente. Infelizmente, o Savarino não vai estar em campo. Tá? Mas se for o Serna, que é provável, já que fez 2 gols, tá aí em alta pra caramba, cotado para jogar no Boca Júnior, a tendência é que seja Arana e Kevin Serna no lado esquerdo. Será que vai render tão bem quanto era o René e o Serna? São características diferentes, que eu estou falando. Eu acho que vale muito a pena. Tá? O time ganha em velocidade, o time ganha principalmente na jogada de linha de fundo, porque o Arana é um cara que chega na linha de fundo e cruza muito bem. Aliás, é um dos pontos fracos do René. O René chega no bico da área quando chega, ou ele fecha no meio de campo, ou ele cruza para a área do bico da área e pega a zaga toda de frente. Diferente do Arana, que tende a chegar mais na linha de fundo e cruza e pega a defesa de lado, sendo muito mais eficaz e muito mais letal. Mas caso seja realmente Arana e Kevin Serna, será que o Serna vai ter que mudar o seu estilo de jogo? Será que ele vai voltar um pouco mais para recompor? A gente só vai saber disso em campo. Eu acho que a gente tende a ganhar muito com a habilidade do Arana, até porque quem está do outro lado sabe que vai ter um jogador que impõe respeito, um jogador que já foi de seleção brasileira. Mas o ponto-chave que eu quero destacar aqui é isso. E por mais que eu não seja fã do futebol do René, a gente tem que admitir que ele oferece algumas características diferentes do que o Arana vai oferecer para o Fluminense. Então não é uma escolha, chegou o Arana, toma aqui e está decidido. Será que o Zubeldia vai escolher lateral de acordo com o nosso adversário? Será que quando for um adversário que exija um pouco mais da defesa, não digo defesa no sentido de formação, mas de repente de imposição física, que peça que tenhamos ali uma cobertura mais eficaz na nossa zaga, e essa zaga eu continuo dizendo que é a minha grande preocupação. Achou um jogo contra o Nova Iguaçu, eu já fiquei desesperado. Porque o que eu venho batendo na tecla aqui desde o início do ano se concretizou em campo. Nós continuamos sem ataque, só que agora não temos defesa. Já sabe o mantra, né? Time sem ataque não vence jogos. Time sem defesa perde. Então, diante de uma situação tão complicada de não ter zagueiros, será que nós tenhamos
tanta convicção em dizer que o Arana vai ser o titular? Sem um centroavante, será que nós teremos tanta convicção de dizer que um lateral que chega no fundo e cruza é o titular absoluto? Repito, eu não sou fã do René. É um dos jogadores que eu mais critico no Fluminense. Mas me preocupa bastante essa situação e eu acho que essa decisão não está totalmente definida até para o Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia testou o Arana, deu oportunidade para ele nos jogos iniciais, quando o time voltou por uma questão de ética, ele manteve o René, mas eu não estou sentindo firmeza. Eu acho que pode ser que nós tenhamos algumas experiências. Vamos ver ao longo do ano. Eu torço muito para que o Arana dê muito certo. Muito certo, mas a última temporada dele não foi legal. A do René não foi legal, entre aspas, porque dentro do que se espera do René, ele até superou a expectativa. O que a gente espera do Arana no passado foi abaixo da expectativa. Mas, como eu disse, são características diferentes. Da mesma forma que a gente tem hoje esse dilema da camisa 9, onde a gente poderia testar sim o Kevin Serna como atacante, mas o Kevin Serna também não é um cabeceador que a gente pode dizer que é uma referência no centro da área. Talvez ele vai ser mais eficaz chutando, oferecendo tabela, diferente do que a gente tem hoje com o Everaldo. Eu já disse, entre Everaldo e JK, cara, eu escolho o JK com olhos vendados e as duas pernas amarradas. Mas talvez o Serna seja um cara que ofereça uma situação totalmente diferente, principalmente para os laterais. Até porque a gente tem do lado direito o Samuel Xavier, que é um cara que também chega muito na linha de fundo. E pode ser aí uma opção interessante para o Fluminense. Na lateral esquerda, eu repito, eu não tenho tanta convicção que o Zubeldia já tenha batido o martelo e tenha decidido que o Arana é o titular absoluto. Vale lembrar também que o Fuentes ainda está no elenco. Esse eu acho que é uma carta meio que fora do baralho. Mas como ele está no elenco, vai que uma hora precisa usar esse jogador. Será que você toparia fazer um teste também, dar oportunidade para o Fuentes? Eu acho que não. Eu acho que não é o caso. Mas tem gente que gosta do Fuentes mais do que o René. Eu acho diferente. Mas quero saber a tua opinião, cara. Deixa aqui teu comentário, porque a gente pode chegar a alguma conclusão que eu até o momento ainda não tinha chegado nela. Tá beleza? Mas olha só, deixa eu te dar uma dica bem importante aqui, que isso aqui eu ainda não falei para você hoje, mas vale muito a pena te recomendar. Eu estou falando da NordVPN e eu vou tirar esse logo daqui do canal, porque não pode descobrir o QR Code que está te oferecendo uma oportunidade única. Você mete teu celular aqui, lê esse QR Code que você vai cair lá na promoção da NordVPN. NordVPN é uma VPN que te dá segurança, tranquilidade para você navegar com toda calma e tranquilidade, escolhendo de onde você quer navegar. Através desse link você consegue baixar o aplicativo com 70% de desconto. E olha, você vai pagar menos de R$10 por mês, caso você queira usar a versão paga. Se usar a versão gratuita, obviamente você não vai pagar nada e vai ter toda a segurança. Se eu fosse você, pelo menos testava, se você tiver no celular, tá na descrição do vídeo o link para você baixar aí o aplicativo da NordVPN. Mas voltando aqui, e para a gente chegar pelo menos a um debate, chegar a um consenso, mas o que eu quero mais é que você acenda a luzinha aí. Eu acho que a situação não é tão certeira a favor do Arana. Quero muito que ele dê certo. Quero muito que ele ofereça um poderio ofensivo que o René não é capaz de fazer. Eu torço para que o Arana, com a sua habilidade, com a sua técnica, não ofereça tantos contra-ataques como é o caso do René. Que o que mais me irrita no René é justamente esse erro na saída de bola. Olha que quantas vezes já nos deu dor de cabeça. Você lembra de algum ponto, algum jogo específico que isso foi marcante? Cara, deixa aqui teu comentário. Deixa aqui teu comentário que eu preciso trocar ideia com vocês para que a gente possa cada vez mais ter essas análises aprofundadas. Eu acho que vale muito a pena. Tá beleza? Bora dar um up? A hora é agora.